Namorado de jovem esfaqueada em ponto de ônibus em Rio Preto é preso. Ele confessa para a polícia que tentou interromper a gravidez da jovem de 6 semanas. 31 de maio é lembrado como o Dia Mundial do Sem Tabaco. Números apontam um crescimento no tabagismo no Brasil. Polícia Militar prende 13 pessoas em Presidente Prudente por furto de cabos de telefonia. 1 tonelada de cabos foram apreendidos. E hoje foi registrado o dia mais frio do ano. Teve cidade registrando 2 graus de mínima no Oeste Paulista e até geada. Eu sou Lucy Castro e te faço companhia a partir de agora. Olá, muito boa tarde para você que está ligadinho aqui na tela da Band. Sextou e sextou gelado, hein? Agora, 1h49. Obrigada pelo carinho da sua audiência. A gente vai começar a edição de hoje falando do caso da jovem que foi esfaqueada em Rio Preto, viu? Ontem, o namorado dessa jovem, que foi esfaqueada em um ponto de ônibus em São José do Rio Preto, foi preso. Nós trouxemos essa informação aqui no Boa Tarde, em primeira mão. E hoje a polícia concedeu uma coletiva. A Mariane Dias, ela está acompanhando desde os primeiros dias, desde que ocorreu esse fato aí, ela está acompanhando essa história. Mari, nós trouxemos então aqui ontem informação de que esse jovem que era ex-namorado teria sido preso. Mas parece que ele era namorado dela, eles realmente tinham um relacionamento e ele teria confessado para a polícia, então, que ele queria interromper a gestação. Foi isso. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Lucy. Boa tarde a todos. Exatamente. Esse jovem de 19 anos que desferiu aí 7 golpes de faca contra a namorada, de 18 anos, esse caso que aconteceu aqui na região norte de São José do Rio Preto, ele acabou confessando para as equipes policiais a intenção que ele tinha de matar o feto, ainda na barriga da jovem, Lucy. Além dele, a prisão do comparsa também foi realizada, segundo o delegado seccional, Dr. Nascimento. Portanto, ambos confessaram a ação. Um tem 18 anos, o comparsa, e o autor, 19 anos. Lucy, uma história muito complexa, Começou essa situação na madrugada de quarta-feira, à meia-noite. Nós temos as imagens, que é quando ela passa ali pela rua próximo ao bairro dela, voltando do trabalho, e acaba sendo abordada por esses 2 rapazes, Lucy. O detalhe é que pelo circuito de monitoramento a gente observa que tem um momento em que ela fica parada. Neste momento, ela estava esperando o ex-namorado, Segundo o delegado, eles tinham um relacionamento de 6 meses. Esse rapaz não aceitava a gestação, então eles já vinham brigando em relação a essa questão da gestação de pouco tempo, São 6 semanas, Lucy. Portanto, uma história muito complexa. Portanto, os 2 estão detidos. Agora a polícia segue essa investigação. Essa prisão é de forma temporária porque as equipes ainda estão investigando todo o caso, Lucy. Mari, o que chama a atenção é que, inclusive, a gente teve acesso ao boletim de ocorrência e ela fala, que teria até oferecido o celular porque ela achou que seria roubo, e ela não fala que ela estaria ali para encontrar com o companheiro, com o namorado, enfim. Situação um tanto estranha, digamos assim. Talvez ela estaria ali tentando ocultar informações sobre esse namorado. Isso mesmo, Lucy. A primeiro momento, segundo o delegado, ela falou que achou que fosse uma tentativa de assalto, que tentou entregar o celular, mas na realidade, num segundo depoimento, ela confessou que combinou ali um encontro com esse rapaz por mensagem de celular, e quando ele chegou lá, primeiramente chegou o comparsa, que empurrou ela no chão, segurou ela, e aí o namorado chegou e acabou golpeando ela
região da barriga, Luci. Portanto, foi um encontro combinado, eles vinham discutindo essa questão, inclusive o delegado ponderou que ela falou assim que se ele não aceitasse a gestação, que ela seguiria com os 9 meses, né, da gestação e teria o filho, inclusive sairia até do estado, mas ela não iria fazer o aborto do bebê, Luci. Portanto, essa jovem segue internada no hospital de base. Ela precisou de passar, né, por cirurgia e a arma utilizada pelo criminoso foi um canivete. Então, ele confessou, portanto, o crime mudou de natureza, né? O que antes era uma lesão corporal, agora segue como investigação, como tentativa de feminicídio. Porém, como ele não tem a questão de passagem pela polícia, ele poderia ter a pena atenuada, mas tem agravantes, né? Porque ele teve o comparsa e também teve toda essa emboscada armada aí para a jovem, viu, Luci? Então, a polícia acredita que ele pode responder de 20 até 40 anos de prisão, Luci. Mari, rapidamente, o estado de saúde da jovem, você já disse que ela segue internada em estado estável. E o feto, né? E a criança, porque ela está de 6 semanas, como está? Isso, Luci. Segundo o delegado, a criança segue também, a gestação dela segue normal também, então ela está em observação. Não teve, não atingiu o feto o golpe de faca que ele desferiu aí contra essa jovem de 18 anos, viu, Luci? Mas ela segue em observação devido à gravidade. Ela perdeu muito sangue, a gente consegue inclusive observar no circuito de monitoramento. Obrigada, Mari, pelas suas informações. Está aí esse caso que chamou a atenção na cidade de São José do Rio Preto. Mudar de assunto agora e falar que dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, mostram que o número de fumantes voltou a subir no Brasil em 2024. Para alertar sobre os riscos do tabagismo, o dia 31 de maio é lembrado como o Dia Mundial Sem Tabaco. O seu Ramiro começou a fumar aos 12 anos de idade. Segundo ele, fumar nos anos 60 era uma forma de ser aceito pela sociedade. Época da Jovem Guarda, que incentivava a gente ao vício de fumar. E a gente, moleque, na época eu tinha lá 12, 14 anos, ia à rua pegando bitucas para começar a fumar. E isso nos motivava e incentivou ao vício de fumar. O hábito, que era considerado chique, acabou trazendo uma série de malefícios ao aposentado. Socialmente era horrível, a gente sentia nos amigos, na família, o desespero, principalmente da família, nos aconselhando a deixar o vício. Amigos nos convidavam a nos retirar em função do cheiro do cigarro. A virada de chave veio em 2012, quando, ao ver uma reportagem sobre um grupo de apoio a fumantes, seu Ramiro resolveu mudar seus hábitos. Eu me deparei com um anúncio no jornal que nos convidava a participar do programa de antitabagismo da Unesp. Fiz minha inscrição, fui convidado a participar. E daí, no dia 14 de março de 2012, conseguimos deixar de fumar. O dia 31 de maio é lembrado como Dia Mundial Sem Tabaco e serve para alertar a população sobre os malefícios do fumo. Todos nós desejamos viver mais, então conscientize aquele que fuma, né? Peça para ele pedir ajuda. É difícil, o tabagismo é uma doença. Porém, estou convocando a população a falar para os seus amigos, parentes que fumam, pare de fumar já, ou pare de fumar ontem, nem hoje, porque é uma doença que mata e mata muito. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o Brasil registrou no ano passado um aumento no número de fumantes. Os números vinham em queda desde 2007 e voltaram a subir agora, em 2024, o que gera uma preocupação nos órgãos de saúde. A venda indiscriminada, essa ansiedade generalizada pós-pandêmica, tem assim aumentado os casos mesmo, tenho visto também em consultório mais pessoas utilizando, inclusive os cigarros eletrônicos junto nessa jogada, né?
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. E os riscos do cigarro incluem também as pessoas que convivem com quem fuma. São os chamados fumantes passivos. Pode causar bronquite crônica em esposas de maridos fumantes ou vice-versa, né? Crianças já com propensão alérgica, né? A ter rinite alérgica, a ter também a asma, né? Asma brônquica, levar a falta de ar. Hoje, o seu Ramiro comemora por ter se livrado do vício. A gente nem sabia o que sentia, dor de cabeça frequente. O cigarro, na realidade, não foi meu amigo, ele foi o meu destruidor. Palavras de quem fumou aí por muito tempo, hein? E ainda falando sobre o Dia Mundial do Sem Tabaco, né? Alunos de fisioterapia da Unesp de Prudente estão na Praça 9 de Julho realizando uma ação de conscientização. Laís Araújo vai chegar ao vivo aqui com a gente. Laís, boa tarde. O que tem nessa ação? O que eles estão fazendo aí na Praça 9 de Julho? Oi, Luci, excelente tarde para você, para quem nos acompanha aqui no Boa Tarde Paulista. Pois é, os alunos estão fazendo uma abordagem aqui, né, para pessoas que são fumantes, pessoas que convivem com fumantes. Aqui eles podem realizar uma avaliação física e também podem trocar um cigarro por um chocolate. Mas quem vai falar melhor sobre essa ação para a gente é o professor Dr. Leandro Mantuani. Doutor, seja bem-vindo. Fala para a gente, né, o que é esse atendimento que está sendo prestado aqui na Praça 9 de Julho? Olá, boa tarde a todos. Então, essa é uma ação que está sendo celebrada em prol do dia 31 de maio, que é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. Então, nós estamos aqui no calçadão de Presidente Prudente, trazendo informações a respeito e conscientizando as pessoas que estão aqui sobre os riscos e os malefícios do cigarro. Além disso, nós estamos também aproveitando essa oportunidade para divulgar todos os tipos de projetos que nós temos dentro da Unesp em relação ao atendimento do tabagista. Fala um pouquinho desses grupos, né, que acontecem lá na Unesp para quem deseja parar de fumar, né, esse grupo de atenção ao tabagista. Então, nós temos esse projeto onde nós avaliamos esses indivíduos em termos de condicionamento físico, em termos de função respiratória, né, toda a função pulmonar e cardiovascular. E aí nós ofertamos alguns tipos de intervenções que incluem atividade física no dia a dia e grupos de atenção ao tabagismo especificamente para tentar parar de fumar. Muitas vezes conseguindo até mesmo a prescrição de medicamento e de adesivos de nicotina. E professor, essa ação hoje aqui segue até às 16 horas. Quem está em casa assistindo dá tempo de passar por aqui ainda. Exatamente. Então a ação começou às 8 horas da manhã, ela se findará às 16 horas hoje e quem está em casa ainda dá tempo sim de vir aqui fazer uma avaliação rápida do sistema respiratório e assim, se for do seu desejo, dar continuidade também numa ação mais aprofundada nos nossos projetos na Unesp. Tá certo, professor, muito obrigada pelas informações. Tá aí então, Luci, dá tempo de passar por aqui, já que o projeto aqui na praça segue até às 4 horas da tarde. Volto com você. Obrigada, Laís, pelas suas informações e fica aí o convite, tá? Quem quiser participar, passa ali na Praça 9 de Julho. Intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho, agora 2 horas e 1 minuto. Intervalo é rápido, voltamos já. Presidente Prudente, céu de brigadeiro, sem uma nuvem no céu, 18 graus faz agora. Voltamos já. E uma operação da polícia prendeu 13 pessoas por furto de cabos subterrâneos de telefonia em Presidente Prudente. Mais de 1 tonelada de fios também foram apreendidos. Yasmin Sanches vai estar ao vivo aqui com a gente para trazer informações dessa operação. Yasmin, 13 pessoas presas? Boa tarde, seja bem-vinda. Isso mesmo, Luci. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. A Polícia Militar de Presidente Prudente prendeu suspeitos de integrarem uma quadrilha especialista em furto de fios aqui na cidade.
A polícia chegou ao local após uma denúncia hoje de madrugada de que homens estavam tendo atividades suspeitas. Ao chegar no local, os policiais perceberam então que se tratava de furto de cabos subterrâneos em uma empresa de telefonia no Jardim Universitário. 11 indivíduos estavam nesse local. 3 deles ainda tentaram fugir, mas foram capturados pela polícia ali nas redondezas do local. Ao serem abordados, esses 11 indivíduos disseram para os policiais que faziam parte de uma empresa terceirizada que estava prestando serviços. Porém, um representante da empresa de telefonia foi chamado até o local e confirmou para a polícia que não existia nenhum tipo de serviço agendado e que realmente o caso era um crime, eles estavam ali furtando os cabos. Além disso, Lucy, 3 carros foram apreendidos com eles, tá? Esses indivíduos estavam em 3 carros e um deles era uma caminhonete. Essa caminhonete, nós temos imagens, ela estava carregada já com 1 tonelada de peças de cobre, Lucy. Sendo assim, esses indivíduos foram presos, em flagrante e, sendo assim, eles conseguiram, inclusive, os policiais, descobrir o local para onde iriam essas mercadorias em Álvares Machado. Lá, eles encontraram mais objetos furtados e também mais 2 indivíduos. Sendo assim, 13 pessoas presas dessa quadrilha, Lucy. E a polícia continua investigando, tá? Porque eles acreditam que mais pessoas ainda fazem parte dessa quadrilha. Volto com você. 1 tonelada, hein, Yasmin? Muito fio furtado. Obrigada pela sua participação, boa tarde para você. E ainda falando de furto, só que agora de energia elétrica, viu? A Polícia Civil identificou fraudes de energia elétrica em Catanduva durante uma operação. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 53 imóveis residenciais e comerciais. 6 pessoas detidas em flagrante. Mariane Dias é o famoso gato, a Polícia Civil, juntamente com a Companhia de Energia Energisa, realizaram essa operação e conseguiram, então, deter essas pessoas, Boa tarde, seja bem-vinda novamente. Boa tarde novamente, Lucy. Pois é, o famoso gato, o furto de energia. As equipes policiais da DIG-DIZI, em parceria com as equipes da Guarda Civil Municipal e também em parceria com as equipes da Companhia de Energia, a Energisa, e também da Defesa Civil, realizaram, portanto, essa força-tarefa contra essa prática de crime realizada na cidade de Catanduva, mas tiveram outras cidades também que passaram aí por meio dessa fiscalização e desta vistoria das equipes policiais, Lucy. Portanto, 6 pessoas foram presas em flagrantes durante aí essa prática deste crime e a polícia reforça também a importância do registro, do boletim de ocorrência. Ao perceber essa questão do furto de energia no seu imóvel ou no seu comércio, registrar, porque isso faz com que a polícia compile todos esses dados, e posteriormente realize uma operação similar à que aconteceu ontem em Catanduva e também na sub-região, de Tabapuã, Catiguá e Elisiário, Lucy. Portanto, 60 policiais civis envolvidos, 10 guardas civis municipais, 15 técnicos da Companhia de Energia e 6 peritos do Instituto de Criminalística. Ao todo aí, um batalhão para coibir esse tipo de crime que acontece aqui na nossa região. Portanto, 6 pessoas presas em flagrantes e, inclusive, ontem a gente acompanhou uma reunião sobre essa questão de energia elétrica e dos cuidados, e um dos perigos também é essa questão da prática do furto de energia, que justamente coloca em risco a vida de outras pessoas, viu, Lucy? Eu volto contigo. Mari, lembrando que o gato, o roubo ali, o furto de energia, quem não paga é quem está fazendo o gato, porque essa energia está circulando, então as pessoas do bairro, as pessoas ali da rua, elas estão pagando essa energia furtada, viu? Obrigada, Mari. Boa sexta-feira, bom fim de semana para você. A gente vai fazer mais uma pausa aqui no Boa Tarde Paulista, intervalo é bem rapidinho. A gente está vendo em São José do Rio Preto também, céu limpo, 19 graus fez agora. Hoje foi a sexta-feira mais fria do ano, viu? Voltamos em instantes.
De volta para falar dela, da frente fria que derrubou temperatura e teve cidade aí chegando a registrar 2 graus. Inclusive, teve até geada hoje aqui no interior paulista, viu? Larissa Fontanesi está ao vivo aqui com a gente. Lari, não se fala de outra coisa. Os assuntos, né? O assunto, na verdade, dos corredores é esse frio todo que está fazendo. E aí em Bauru teve geada, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Teve sim, Luci. Eu precisei até colocar um casaco mais reforçado para aguentar esse friozão que fez aqui hoje em Bauru durante a manhã. Uma boa tarde a você também, a todos que nos acompanham aqui no Boa Tarde Paulista. A sexta-feira começou então bem gelada em todo o estado de São Paulo, né? E quem precisou sair bem cedinho de casa sentiu na pele esse frio. A massa de ar polar que avançou pelo estado de São Paulo fez os termômetros despencarem. Então, foi essa primeira chegada aí dessa onda de frio do ano. Em Rancharia, por exemplo, Luci, os termômetros marcaram apenas 2 graus Celsius. E em Piratininga, aqui pertinho de Bauru, segundo as informações da Defesa Civil do Estado, o termômetro chegou a marcar apenas 1 grau. Então, assim, foi bem frio durante a manhãzinha de hoje, aí por volta das 6, 7 horas da manhã. E teve geada, como você bem disse, Luci. Aqui em Bauru, em algumas áreas rurais da cidade, quem saiu aí de casa bem cedinho, por volta das 6, 7 horas da manhã, viu uma cena diferente. É difícil verificar isso aqui em Bauru, mas teve geada hoje pela manhã. Nas principais cidades da nossa área de cobertura, o frio também deu as caras e muito forte, viu? Araçatuba registrou 5,4 graus hoje pela manhã. Presidente Prudente, 6 graus cravados, Bauru, 6,3 graus Celsius e Marília teve mínima registrada de 6,4 graus Celsius. Já São José do Rio Preto, que costuma ter temperaturas mais amenas, amanheceu registrando aí a marca de 9 graus Celsius. Então, esse friozinho vem ganhando força aqui no nosso interior do estado de São Paulo. Então, quem costuma trabalhar de manhã já é melhor tirar e desenterrar esses casacos que estão no fundo do armário, porque o frio já começou. Ô Lari, eu saí cedinho, saí por volta das 7 horas da manhã, marcava 6 graus em Presidente Prudente. Foi difícil, viu? Ainda saí com o cabelo molhado, mas assim, com as 4 ou 5 blusas para poder dar conta, viu? Obrigada pelas suas informações, boa tarde para você. E olha, essa onda de frio deve permanecer até domingo. Na segunda-feira, as temperaturas voltam a subir um pouquinho. Agora a gente vai falar de esporte, porque a Copa Paulista de Futebol tem início no próximo dia 13 de junho e o Grêmio Prudente joga no dia seguinte. Há poucos dias aí da competição, a preparação para o campeonato já começou. O Grêmio Prudente está em ritmo acelerado de preparação para a disputa da Copa Paulista. Com estreia marcada para o dia 14 de junho, diante do Monte Azul, no Prudentão, o elenco do Carcará tem trabalhado forte para chegar à competição em alto nível. Nesta quinta-feira, o time realizou um treino aberto para a imprensa. Na ocasião, o lateral direito Marcos Moser, recém-chegado ao elenco, falou sobre a expectativa para o primeiro jogo na Copa Paulista. O tempo já está chegando próximo, né? E nós estamos muito esperançosos para esse começo. A gente sabe que começar ganhando ele é muito importante. E vai ser contra um grande time que é o Monte Azul, que tem divisão nacional e tudo mais. Então nós temos trabalhado muito forte, né? Muitas das vezes os 2 períodos para estar muito bem, né? Para esse primeiro confronto. E eu acredito que a gente vai conseguir, diante da nossa torcida, né? No Prudentão, fazer um bom jogo e sair com resultado positivo. Além de Moser, outros 16 reforços foram anunciados para a competição. Os goleiros João Paulo e Ricardo Araújo, o lateral Matheus Miller, os zagueiros Gabriel Santos, Alan Uchoa, Borek e Igor Ribeiro, os meias Pedrinho, Daniel Silva, Mica e Felipe Faveiro, além dos atacantes Alan James, Kesley, Júnior Goiaba, Pedro Alves e Cauã.
O médico do clube também falou sobre os protocolos seguidos na chegada de cada novo atleta ao time. É um trabalho liso e leso, a gente não tem ninguém entregue ao departamento médico, a gente fez algumas adaptações ou mudanças de atletas que chegaram com algum desequilíbrio muscular, e esses atletas ficaram um pouco tempo fora do treino, mas o Rogério dá uma liberdade muito grande para a gente trabalhar, sabe? A gente está muito tranquilo, o departamento de saúde muito feliz, um espaço muito grande e amplo para o psicólogo, para o departamento de fisioterapia, para trabalhar essa questão da prevenção e juntamente com o Diogo na preparação física, a gente minimizar os riscos. A gente sabe, né, futebol é um esporte de contato, de alto rendimento e a lesão pode ocorrer. Ainda durante o treino aberto para a imprensa, o treinador Rogério Correia falou sobre o modelo de jogo que pretende implantar na Copa Paulista. Olha, a montagem ela foi feita com tranquilidade, porque acho que é um momento bem complicado no mercado. Você está brigando diretamente com um cenário de Série C e Série D, né? Então, bem difícil, complicado. Acho que a gente foi com calma nesse mercado, nesse primeiro momento. Acho que isso o clube foi importante, até porque a gente vê o que tinha no clube, principalmente os atletas da base, aqueles que foram contratados, como você falou, pontualmente, em cada posição. Hoje nós temos praticamente um, né? Os goleiros, que nós temos dois goleiros, mais o nosso goleiro da base. O meio de campo tem bastante, né? E acho que ao decorrer da competição já vai afunilar a Série C e a Série D. Então aí com certeza que alguns times vão ser eliminados ali, então pode ter certeza que a gente vai ajustar durante a competição, montar uma equipe mais forte e mais competitiva. Já temos um grupo forte, tá? A tendência ao final, a continuidade de montar um time mais forte ainda. A gente vai para a última pausa, intervalo é bem rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho. Boa tarde, Paulista, de volta e com o quadro Profissão FAI, onde a gente vai falar sobre educação, escolha profissional e também muito mais. E hoje a gente vai receber o professor e doutor José Carlos Cavicchioli. Falei certo? Isso mesmo, Cavicchioli. Boa tarde, professor. O professor que é coordenador do curso de agronomia da FAI. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso curso de agronomia da FAI. Professor, vamos falar então um pouquinho com relação aos alunos, né? Quem quer fazer o curso de agronomia precisa ter paixão pela terra. Com certeza, você já acertou o ponto. Então, a primeira recomendação sempre é ter aptidão. Então, se a pessoa gosta de terra, de solo, do meio ambiente, da natureza, e ela vai se encontrar, então procura agronomia. E outra coisa que é fundamental, a questão de ter comprometimento. A pessoa hoje que se dedica e tem comprometimento, ele é um diferencial dentro da área. Qual que é o diferencial do curso de agronomia da FAI? O curso de agronomia da FAI, é um curso 100% presencial. Que é importante. Isso. Ele tem um atrativo que é a nossa mensalidade, porque a FAI, por ser uma autarquia municipal, ela não visa lucro. Então, ela consegue colocar uma mensalidade bastante acessível, o que também contribui bastante para os alunos. E a nossa estrutura, que ela é bastante... a gente está vendo imagens aí, né? Isso, nós temos uma estrutura com 13 laboratórios da área específica, mais os laboratórios de informática, uma biblioteca que atende plenamente as necessidades do curso e uma área experimental, que parte está aparecendo aí, anexa ao campus, o que facilita bastante a realização de aulas práticas. É importante, a gente até está mostrando essas imagens, né? Porque, assim, a teoria é importante, mas levar o aluno para vivenciar ali, para ter na prática, é fundamental para o desenvolvimento do bom profissional, não é mesmo? Isso mesmo. Aliar a teoria à prática é fundamental para a formação desse futuro profissional. E essa é uma preocupação nossa. Então, nós temos um trabalho de extensão muito grande e que, além desse trabalho que é feito, que inclui um trabalho voluntário dos alunos, que eu acho que é um diferencial também do curso. Então, sempre aos sábados, os alunos vêm, faz um trabalho na parte de hortas e frutas. E o que é
colhido aí é distribuído em entidades e para funcionários. Quer dizer, então você junta o aprendizado, a questão do trabalho em conjunto e a questão da assistência. Falar da questão da tecnologia, porque a gente sabe que é algo que vem agregando o agro, né? Então, a gente tem essa questão da tecnologia, tem a questão do agro, e a faculdade, ela já proporciona isso para os alunos? Não só no agro, como em todas as áreas, né? A tecnologia ela é muito dinâmica e todo dia tem coisa nova. E essa é uma preocupação que a gente tem que acompanhar e preparar esse profissional para o mercado de trabalho. Então, para isso, o que a gente tem feito? A gente tem convidado especialistas, empresas, realizado cursos, muitas visitas técnicas, que é o complemento. Então, como eu falo, o fora do muro, né, o sair de dentro da faculdade é uma preocupação constante nossa. A gente falou agora há pouco dessa questão de sair só da teoria, de ir para a prática. E a gente observa, inclusive, nas imagens rodando aí, a cana-de-açúcar, que é algo muito forte aqui na nossa região. Os alunos conseguem lidar com vários tipos ali de cultura na universidade. Isso, a cana é uma cultura muito forte, né, no Oeste Paulista, e você vê isso porque existe uma demanda bastante grande por profissionais, e por isso a gente tem que estar preparando esse profissional, desde a parte da escolha da variedade, preparo do solo, plantio, todas as técnicas, né? E não só com a cana, como também as demais culturas, e a parte de grãos, a parte de fruta e hortaliças. Bom, para quem quer ingressar no curso de agronomia, qual que é o conselho que o senhor dá? Bom, primeiro, como nós já dissemos, né, ele se identificar, ele gostar. Você gostando, você vai ser um bom profissional em qualquer área. E aí, depois, a dedicação e o comprometimento. Participativamente de tudo aquilo que a faculdade oferece. A faculdade dá muitas oportunidades para os alunos. Inclusive, uma outra oportunidade que nós temos muito grande, a região ela é muito forte no agronegócio. Então, nós temos muitas empresas ligadas ao agronegócio, vendas, cooperativas, como você mesmo disse, as indústrias de cana, e elas absorvem esse profissional. Então, acho que esse é um apelo muito bom. O aluno o interessado que se ingressar no curso, ele tem praticamente garantido durante o curso um estágio ou um emprego já, ou do estágio pulando para o emprego. Então, o nosso egresso hoje ele é muito absorvido no mercado de trabalho. E essa questão do estágio é fundamental para o desenvolvimento do aluno? Sim, nós temos o estágio obrigatório, que já é previsto no projeto pedagógico, como todos os cursos, mas nós também temos o estágio não obrigatório, que desde o primeiro ano o aluno já pode começar a participar e as empresas têm uma demanda bastante grande. Isso é bastante interessante. Professor, muito obrigada pela participação do senhor aqui. Uma boa tarde e um bom fim de semana para o senhor, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Fica aí, nós estamos disponíveis lá em Adamantina, na FAI, para vocês conhecerem o campus, o curso e com certeza vocês vão se identificar. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. O Boa Tarde Paulista vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana. A gente se encontra amanhã no Agroband a partir das 6h30 da manhã. Se cuidem. Tchau.